Boa noite, meus caros. O tema que foi escolhido para nós conversarmos um pouco hoje tem o título de União entre Espíritos. E pretende-se que este tema ele tem dois ângulos diferentes para serem examinados, este assunto de união entre espíritos. O primeiro deles, um conjunto da sociedade, a humanidade inteira, e depois sobre um aspecto muito pessoal, muito individual para cada um de nós. A doutrina espírita está completando 162 anos agora, e nós podemos afirmar com muita tranquilidade que há 162 anos, nós, a humanidade encarnada, temos a oportunidade de enxergar a nós mesmos, o universo onde nós vivemos e o próprio Deus de uma forma completamente diferente. Há 162 anos atrás, um movimento que nós já conhecemos, sabemos a origem dele, o mundo espiritual começou de uma maneira muito intensa a tentar formas de comunicação clara com nós todos, espíritos encarnados. Kardec, o professor Denizar Rivail, que depois adotou o nome de Allan Kardec, que fez este estudo de uma maneira muito dedicada e dedicou a vida inteira para compreender este fenômeno. Ele conseguiu organizar as informações do mundo espiritual e nos forneceu, então, todos os 5 chamados obras básicas da doutrina espírita que nos esclarecem a natureza de Deus. Vejam só, até aquela época, e para muita gente ainda que forma essa nossa humanidade, Deus é um ser misterioso, é algo sobrenatural que simplesmente criou uma humanidade de diversas maneiras, conforme cada religião interpretou isso, e parece que simplesmente largou o ser humano no universo, estabeleceu algumas regras, que cada igreja também diz que são regras diferentes, e ao final do tempo de vida na Terra, cada um daqueles espíritos, se tivesse cumprido as regras, iria para um lugar de alegria, que seria o paraíso, e se não cumprisse, iria para um lugar de sofrimento, inferno e tantas denominações que tem. Ou seja, até 162 anos atrás, a ideia que se tinha de Deus era um Deus muito parecido com cada um de nós, ignorante ainda, sabendo algumas coisas, mas desconhecendo tudo, vingativo, raivoso às vezes amoroso, mas nunca um ser muito inteligente. Porque qual é o sentido de um Deus criar um espírito, sabendo que ele não é perfeito, e então, desde o início, já condenado ao sofrimento? A doutrina espírita veio nos mostrar que não é nada disso. Que quando Deus, que é definido única e exclusivamente como uma inteligência criadora, quando ele resolveu criar o universo, ele decidiu criar 2 elementos, que é a matéria, é isso que nós vemos, que nós sentimos, é o nosso próprio corpo, e o espírito, que nós poderíamos até dizer que é a inteligência humana. É uma definição que cabe muito bem nele. Bem, criando esses 2 elementos, este Deus, que é tão poderoso e que só cria coisas perfeitas, ele decidiu também criar um conjunto de leis para reger este universo inteiro. Para a matéria, ele criou as leis físicas, que é essa que os nossos cientistas, pesquisadores estudam e que explicam como é que o mundo funciona. Desde a matéria, dessa luz que está nos iluminando aqui, como é que os planetas se movimentam, como é que o nosso corpo, ora, adoece e como é que ele pode ser curado. Isso é lei material, lei física. Mas quando criou também o elemento espiritual, que é nós, o espírito, a inteligência, ele também definiu algumas leis para que nós, cada um no seu tempo adequado, atingíssemos a felicidade plena e absoluta. Estas leis, o mundo espiritual chamou de leis morais. Lá no Livro dos Espíritos, todas elas estão descritas. Nenhuma delas, porque como são leis divinas, não tem uma mais importante do que a outra. Mas uma delas é o objeto de nós conversarmos aqui hoje, uma parte da nossa conversa, que se chama lei de sociedade, onde
explica por que nós vivemos em grupos e qual é o objetivo disso. Vejam só, no Livro dos Espíritos, quando Kardec consultou e indagou do mundo espiritual, ele organizou depois as respostas em perguntas e a respectiva resposta. E na pergunta 766, ele pergunta se a vida social do ser humano, né, é uma lei divina, se isso está na natureza do ser humano. O mundo espiritual respondeu assim: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Ele não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Kardec, não satisfeito, perguntou mais uma vez: mas então o isolamento é contrário à natureza? A resposta: sem dúvida, pois por instinto os homens buscam a sociedade e todos trabalham para que ela progrida, auxiliando-se mutuamente. Kardec não ficou satisfeito ainda e pergunta mais uma vez: procurando a vida social, o homem só obedece um sentimento pessoal ou, neste sentimento de procurar o grupo, há algum objetivo divino? E a resposta, então, é a mais definitiva de todas e é que deve nos fazer pensar. O homem tem que progredir. O progresso, segundo o mundo espiritual, é um impositivo. Todos nós progredimos, cada um no seu tempo, mas todos vamos progredir. Todos seremos absolutamente felizes. Eles continuam dizendo: isolado, não é possível o homem progredir, pois ele não dispõe de todas as faculdades necessárias para isso. É necessário o contato com outros seres humanos. Isolado, ele se embrutece e se elimina. Nenhum homem possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas se complementam umas às outras, para assegurar o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Quando o mundo espiritual diz que nenhum de nós possui todas as faculdades, faculdade é no sentido de conhecimento, habilidade, inteligência, disposição. Ou seja, nós todos, e é fácil cada um reconhecer isso por si próprio, nós todos somos diferentes uns dos outros e alguns de nós têm mais habilidade para uma coisa, outros para outra, e nós formamos essa humanidade inteira de pessoas diferentes. Isso nós podemos observar, cada um de nós na vida adulta, até observar uma criança pequena. Alguns de nós são ótimos em matemática. Outros têm dificuldade de fazer a conta mais simples. Alguns conseguem escrever um texto belíssimo. Outros passam um dia inteiro, quem sabe, mordendo a ponta do lápis para pensar em escrever uma frase. Alguns fazem pinturas, desenhos que o mundo inteiro admira. Outros não são capazes de fazer um rabisco e sem ficar com vergonha do resultado. Nós todos temos inteligências diversas. A explicação do mundo espiritual, do porquê disto, que é a única filosofia religiosa que explica, é a doutrina espírita, ela diz que nós somos assim porque cada um de nós foi criado num tempo diferente. Nós somos, cada um de nós, criados num determinado momento, e cada um de nós, por ter sido criado num momento diferente, cada um teve experiências diferentes. Em cada uma das encarnações, nós experimentamos vividas diferentes, lugares diferentes, convivemos com pessoas diferentes e, o mais importante, tomamos decisões diferentes para cada episódio que a vida nos ofereceu. É por isso que nós somos todos assim, formando essa humanidade tão bonita e, ao mesmo tempo, tão assustadora em determinados momentos. Porque nós vamos encontrar, às vezes, na mesma sociedade, na mesma cidade, às vezes na mesma família,
alguém capaz de crueldade imensa e uma outra pessoa que só falta ser colocada no altar como santa. Como é possível nós imaginarmos, por exemplo, um mundo diferente se nós temos aqui no próprio Brasil, né, a irmã Dulce, que agora até a Igreja Católica vai declará-la como santa, se é que já não o fez, o processo está finalizando, e nós temos bandidos que todos se horrorizam até de ouvir o nome. Mas é assim, é esta humanidade toda que nós temos, porque cada um desses espíritos escolheu um caminho diferente. Eu insisto na escolha, porque o mundo espiritual também diz que a lei de liberdade faz parte também das nossas leis morais. Nós decidimos o que fazer. Bem, esta lei de sociedade, que explica essa nossa diferença, também nos afirma que com o convívio com as outras pessoas, em casa, na escola, no trabalho, no centro espírita ou numa igreja qualquer, na sociedade, na rua onde nós andamos, na cidade, nós, de uma forma ou de outra, nós vamos observando o comportamento do outro e decidimos, até inconscientemente, imitar um comportamento que nos convenha. Nem sempre nós imitamos os bons comportamentos, mas nós podemos observar o outro e decidir o que fazer da nossa vida. E assim nós fomos levando, desde o início dos tempos até a situação que nós chegamos agora. Mas tem mais um aspecto nisso que a doutrina espírita também nos esclarece. Por que que isso acontece e por que que esta lei de sociedade também ela é tão natural, além de ser uma lei moral? Na explicação do mundo espiritual sobre a origem do próprio universo e do universo material, né, desse universo físico, o mundo espiritual nos diz o seguinte: bem no início dos tempos, quando o universo foi criado, logo que foram criados os primeiros átomos, né, isso que compõe todo tipo de matéria, tem uma qualidade ou uma lei que regem esses elementos todos. Uma delas é a lei chamada lei de atração ou magnetismo, que tem diversas formas, mas é o que explica, segundo a espiritualidade, o fato de os átomos todos se juntarem, formarem depósitos minerais e formarem os mundos. O nosso mundo é formado por um conjunto enorme de átomos que formam o ferro, que formam o alumínio, que formam o chumbo, que formam o hidrogênio, o oxigênio, tudo isso que existe no nosso mundo. Esses átomos se reúnem num grande conjunto de leis que os físicos estão estudando há muito tempo e ainda não descobriram tudo, mas pela lei de atração. Então, no mundo mineral, a lei que vigora é a lei de atração. Também se sabe hoje, e a ciência já está caminhando aceleradamente nesse sentido, que foi da modificação, da junção de alguns desses átomos aí, que acabou surgindo a vida num determinado ambiente. E o primeiro tipo de vida que surgiu, que nós podemos reconhecer, são os vegetais. Uma evolução, então, lá do mundo mineral. Bom, qual é a lei fundamental que existe no mundo vegetal? É a sensibilidade. Todo vegetal tem um tipo de sensibilidade. Basta a gente observar uma planta qualquer. Ela cresce em direção à luz, ao calor. Quando nós aproximamos uma planta, um calor excessivo, ela se retrai, chega a morrer. Ela sofre mais no frio, sofre às vezes muito e até morre com muita umidade. Ela tem sensibilidade. Uma evolução do mineral, ela tem a atração também, porque está junto, ela existe, e adicionou-se nesse tipo de vida a sensibilidade. Também se sabe que foi de uma evolução dos vegetais que surgiram os primeiros animais, os mais primitivos até esses que nós conhecemos agora. O que diferencia essencialmente um vegetal de um animal? É um instinto. É como se da atração que criou o mineral, decorreu a sensibilidade que nós temos no vegetal e o instinto no animal. Um estágio anterior à inteligência. O que faz o instinto do animal? Preserva a vida dele, em primeiro lugar.
E onde é que eles se fazem para preservar a própria vida? Eles se unem. Os animais vivem em bandos. É a forma de encontrar comida para todos, é a forma de se protegerem dos outros animais. Instinto. Depois do instinto, a evolução do mundo animal, somos nós, os humanos, que temos o corpo com a mesma conformação básica de um animal, mas o que nos diferencia deles? A inteligência. E nós todos temos instinto também. Nós todos temos sensibilidade, nós todos somos formados por minerais. As coisas vão se acrescentando. O mundo espiritual nos diz que a nossa próxima evolução será a angelitude. E onde é que nós vamos conseguir chegar nesse estágio? No dia em que o ser humano, que tem a atração da matéria, que tem sensibilidade, que tem instinto, que já tem inteligência, ainda em elaboração, mas já somos inteligentes, quando nós adicionarmos isso o amor. Aí nós vamos estar no estágio de angelitude, dispensando até, para o futuro em diante, até a necessidade de um corpo físico. Então nós precisamos exercitar todas estas habilidades para tentar chegar o mais rápido possível neste momento de angelitude. Bem, como nós estamos aí nessa etapa intermediária, só somos inteligentes, nós precisamos obedecer esta lei de sociedade, e porque ela nos permite, neste processo de observar uns aos outros, de acompanhar a existência dos outros, desenvolver a nossa inteligência cada vez maior. Trazendo isto da vida de cada um, do destino de cada um dos espíritos, para a humanidade inteira, e especialmente para aqueles que já estão aprendendo sobre isso, que somos nós, os espíritas, aqueles que tentam compreender a doutrina espírita, aqueles que simpatizam com ela, aqueles que estão tentando, estão não completamente satisfeitos com as suas religiões, mas procuram uma resposta diferente. Nós temos o movimento espírita, que surge da onde? Não de uma determinação do mundo espiritual, mas uma decorrência lógica daquilo que os espíritos nos ensinaram sobre a vida social. Kardec, em 1862, ele, extremamente esgotado daquele esforço todo que ele estava fazendo de conversar com o mundo espiritual e dar formação adequada a essas obras todas, fazendo a revista espírita, reunindo as pessoas todos os dias, né, nas diversas sociedades espíritas de Paris, ele resolve tirar algumas férias, recomendado pelo médico, e visita algumas cidades da França. Nestas chamadas, tudo isso está descrito num livro chamado A Viagem Espírita de 1862. É um livro pequenininho, gostosíssimo de ler. Nesta viagem, Kardec, visitando diversos núcleos espíritas, ele faz algumas recomendações para o mundo inteiro, que serve para toda e qualquer sociedade, serve especialmente para nós aqui no Brasil, como serve para qualquer lugar do mundo. O que ele disse que, como nós, os espíritas, deveríamos nos organizar para oferecer de modo mais efetivo e o mais amplo possível para a humanidade inteira esta maravilha que o mundo espiritual nos oferecia. Ele disse o seguinte: os espíritas devem criar um movimento, mas baseado na independência de cada sociedade. E é o que nós temos aqui, viu? O Centro Espírita Irmandade é uma sociedade civil obedecendo às leis do país. Absolutamente independentes. Nós, os sócios, isso é uma coisa importante, como isso aqui é uma sociedade civil, ela é mantida por algumas pessoas. Não só o prédio, mas a luz, a água, o telefone, o material, tudo que nós temos aqui, são alguns voluntários que, como sócios, pagam mensalmente para criar essa sociedade. Fazem a mesma coisa para a construção da nossa futura sede, que já está em andamento. É o esforço de todos. O que Kardec disse desta criação de entidades assim? Elas não devem ser grandes demais.
elas devem ter um tamanho adequado, de tal sorte que a administração dela não se transforme uma coisa muito complicada e que as pessoas tenham a oportunidade de se conhecerem uns aos outros. De novo, em conjunto, se conhecerem. Segunda coisa que ele disse, elas têm que ser independentes, mas têm que caminhar na mesma direção. E é por isso que nós, como sociedade, Centro Espírita Irmandalva, nos associamos na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que, por sua vez, se associou com todas as federações estaduais, formamos a Federação Espírita Brasileira, que, em conjunto com outros dezenas de países, formam o Conselho Espírita Mundial. Mas nenhum manda no outro. Todos são independentes. Porque qual é o objetivo da doutrina espírita? É acelerar a reforma moral da humanidade. Então, todo mundo é convidado a estudar a doutrina espírita e, na hora que for convencido que ela vale a pena, começar o processo de mudança. Este é o sentido da vida em sociedade de uma forma ampla, para a sociedade inteira. Falando nisto, nesta possibilidade de termos um movimento espírita, é bem oportuno lembrar uma frase do Cristo, que foi repetida pelo Espírito de Verdade, lá no Livro dos Espíritos. E os meus seguidores se farão conhecidos por muitos se amarem. Quando nós conhecemos uns aos outros, nós aprendemos a desenvolver o amor em conjunto. Esse é o sentido do movimento. Mas não para por aí. O movimento espírita trata dessas questões gerais, né? Mas de onde é que ficam as questões individuais? Cada pessoa, né? Também a doutrina espírita tem uma resposta para nos dar. É porque antes de tratar da lei de sociedade, Kardec colocou, por escolha dele, antes, lá no Livro dos Espíritos, a lei de reprodução, onde ele tenta entender com o mundo espiritual por que nós temos esses rituais de reprodução, não só entre os animais, mas entre os seres humanos também. No caso dos seres humanos, ele pergunta sobre o casamento. Ele diz assim, pergunta ele, o casamento, ou seja, a união permanente de dois seres é contrária à lei da natureza? Ele faz essa pergunta porque naquele período lá na França, é um período da história tão conturbado quanto esse que nós estamos passando aqui no Brasil, havia muito ataque na imprensa, na sociedade inteira, contra o casamento. As pessoas confundiam, como muita gente confunde ainda hoje, a cerimônia na igreja ou a festa com o casamento. Então diziam que a família ia desaparecer. Kardec então faz essa pergunta e a resposta do mundo espiritual diz o seguinte: o casamento, no sentido de união permanente entre dois seres, é um progresso na marcha da humanidade. Pergunta ele mais ainda: qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? A resposta chega a ser assustadora. É retornar à vida de animal. Vejam só. Aí Kardec faz o seguinte comentário: a união livre e fortuita dos sexos pertence ao estado da natureza bruta. O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora em condições distintas. A abolição do casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade e colocaria o ser humano abaixo até de alguns animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Este tema, ele é sempre importante ser lembrado. E, de novo, vamos lembrar também, porque a gente tem que ser lógico e objetivo, que nem Kardec foi. Casamento não é cerimônia, casamento não é assinatura em cartório, e casamento é muito menos a festa. Às vezes parece que isso se confunde, mas não é nada disso. Casamento é no sentido de união permanente, e permanente enquanto for possível, enquanto houver um traço de afeição entre aquelas pessoas. Este é o casamento. Um esforço
de dois seres que se propõem à afeição em comum e, enquanto isto durar, é permanente. Este é o sentido. Com que objetivo? Vários. O primeiro deles é um aprender a exercitar com o outro o carinho, a afeição, o respeito, a vontade de progredir e, na medida do possível, a oportunidade de oferecer um corpo físico para outros espíritos que também necessitam reencarnar e para esses espíritos oferecer a oportunidade de educação, de carinho, de acolhimento, de respeito, de progresso para todos eles. Este é o sentido que a doutrina espírita nos ensina sobre a união entre os espíritos na sociedade e na vida individual, neste casamento, nessa vida em família. Nós sabemos, não só pelas obras básicas, mas por todo o conjunto de informações da espiritualidade, tem centenas, milhares de obras dizendo isso, que cada um de nós, antes da encarnação, de cada uma das encarnações, nós, junto com o auxílio dos mentores, programamos a existência futura. Como toda e qualquer programação, como todo e qualquer planejamento que a gente faz na nossa vida atual, nas empresas, nos governos também, planejamento sempre é uma tentativa. Nunca se tem certeza, porque as circunstâncias mudam e as coisas vão mudando. Então, todos nós ou planejamos nos unirmos numa família, evidentemente nos unimos numa família na ocasião do nascimento, mas também programamos para que ao longo daquela existência nós nos unamos com outras pessoas, com uma ou com algumas. Às vezes, sabe-se que aquilo que é programado encontra algum tipo de obstáculo e a programação tem que ser modificada. O que esclarece também que a doutrina espírita afirma que o instituto do divórcio é, de fato, sim, uma coisa muito boa, porque é mais importante separar aquilo que já não tem mais sentido de união do que ficar insistindo por uma convenção ou por uma lei puramente humana que tenha que se manter juntos. Porque o objetivo da lei divina é que todos nós progredamos. E quando um progresso não acontece de uma determinada forma, nós temos sempre oportunidades de tentar de forma diferente. A lei divina, ela é absolutamente perfeita. A pergunta, então, que surge é que, quando está planejado isto? Por que ainda assim, às vezes, ocorrem momentos difíceis, ocorre essa necessidade de mudança naquilo que nós nos organizamos? Bem, em primeiro lugar, nós temos nestas uniões, várias delas, momentos de alegria, de união, de amor, de respeito, e em outros momentos isso desaparece. Mas a razão não é que isso esteja programado ou que nós queiramos isso. É que cada um de nós, ao longo das diversas existências, como teve experiências diferentes, às vezes não consegue levar adiante uma programação porque não nos damos conta em cada momento de que nós somos espíritos, que já tiveram várias experiências. A gente brinca aqui no centro, nos grupos de estudo, que nós nos lembramos que somos espíritas em 2 momentos da semana. Segunda-feira à noite, quando a gente vem assistir a palestra aqui, e terça, quarta ou quinta, outro dia qualquer durante a semana, que a gente tem a nossa hora de aula. A gente tem certeza que somos espíritos. No restante do tempo, a gente acaba esquecendo isso. E esta falta de lembrança constante é que nos causam todas as dificuldades de relacionamento e, às vezes, inclusive, a falência daquilo que nós programamos. Mas nós somos espíritos que temporariamente ocupamos um corpo.
Então, como vivenciar essa união entre espíritos na vida familiar? Vejam só, Divaldo Franco, há uns anos atrás, eu creio que há uns 20 anos já, num programa que ele fez e foi transmitido pela televisão, foi um workshop, então ele respondia perguntas de várias pessoas e uma pessoa da plateia perguntou para ele: Divaldo, qual é o momento mais adequado para iniciar a educação de um filho? O assunto era família. A resposta do Divaldo é assim: olha, o ideal mesmo é assim uns 25 anos antes dela nascer. Pois é, né? Parece estranho, mas não é certo isso. Como é que nós vamos ensinar alguém se nós não sabemos? Então, ele está dizendo o que com essa resposta? Que toda a humanidade, nós temos que fazer um esforço constante, contínuo, de nos educarmos. E educação não é o colégio, a faculdade, sei lá. Isso faz parte do progresso também. Mas essa educação que fala é a educação do sentimento. E é por isso mesmo que nós temos que fazer um esforço cada vez maior para viver em conjunto com os outros. Nunca nos isolarmos. Viver em conjunto, na família, no casamento, se possível, mas no mínimo nos unindo como espíritas, como membros da mesma escola, como empregados da mesma empresa, como moradores da mesma cidade. Este é o sentido que nos favorece nessa existência. Nós espíritas não mudamos o mundo, mas nós temos instrumento, temos exemplo a dar para fazer esta mudança, se a sociedade inteira decidir. Sabemos nós também que nós todos somos espíritos imperfeitos, senão não estaríamos ainda vivendo num corpo de carne como estamos agora. Mas esta imperfeição, ela não é permanente. Nós sabemos também que nós estamos a caminho. E em cada uma das experiências de vida que nós temos, e em cada uma das experiências na vida, nós podemos encontrar um caminho de perfeição. A doutrina espírita, ela é uma ferramenta adequada para isso. A nossa vida em conjunto, na sociedade, na família, é uma tarefa de aprendizado. Conhecer o amor e aprender o amor é uma tarefa constante, diária, que exige vontade e, sem dúvida nenhuma, exige muito esforço também, porque somos todos diferentes. Mas tendemos a essa mesma unidade. Nunca para sermos um único, mas seremos todos perfeitos. Esse é o grande sentido. Amar o outro, então, é uma tarefa de aprendizado e, portanto, devemos todos nós começar essa tarefa pelo grupo mais simples, que é amando a família. Na hora que nós conseguirmos, de fato, amar o cônjuge, amar os filhos, amar aquele conjunto todo de pessoas que formam o entorno da família, nós temos um instrumento básico para amar também os amigos, amar os conhecidos, amar os outros que convivem conosco. O amor é que nem uma chama, né? Ele espalha claridade a partir de um ponto inicial e vai indo. Se nós tivéssemos uma vela acesa aqui, outra ali, esta espalha a claridade aqui, essa outra espalha ali, aquela um pouco mais, e daqui a pouco todas elas formam uma claridade única. A gente nem distingue mais uma vela da outra, porque todas elas vão se expandindo. O amor faz a mesma coisa. Depois de amar aos cônjuges e aos filhos, então nós vamos lentamente aprendendo a amar o mundo. Afinal, vamos lembrar de novo a frase do Cristo: os meus seguidores se farão conhecidos por muitos se amarem. Este é um caminho, às vezes, muito suave, às vezes cheio de dificuldades, mas é um caminho de esforço. E todos nós, como estamos submetidos não só a essa lei de sociedade, mas a lei do progresso também, o progresso é imperativo. Então nós precisamos
aprender a superar, inclusive, essas dificuldades em benefício do nosso próprio interesse, do progresso individual e do progresso da sociedade inteira. E a gente vai tentando, em diversas encarnações, já chegamos até onde estamos agora. O nosso caminho para o futuro é muitíssimo maior. Às vezes, a programação não dá certo, a gente tem oportunidade de tentar de novo. Às vezes a programação aparenta estar certo, tem que insistir nela, e às vezes definitivamente está certo. A gente nunca sabe, porque nós todos somos diferentes. Eu e a Rosa estamos tentando, hoje, fazem 41 anos. Vamos insistir, né, Rosa? Obrigado, gente. Boa noite.